Boa noite, meus amigos. Boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe. Que tenhamos mais uma noite proveitosa de reflexões. Que todos nós encontremos aqui o amparo, sempre muito carinhoso da espiritualidade. Que todos nós possamos nos fortalecer em mais este momento. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Há alguns anos já, e agradeço muito, me sinto realmente da casa já. É uma alegria sempre que podemos retornar. E como a Sandra bem disse, né, o nosso tema é os primeiros cristãos e os discípulos do futuro. Eu começo pensando na seguinte questão. Existem grupos diferentes de pessoas com relação ao Evangelho. Quero dizer o quê? Como que nós todos temos a nossa relação para com a mensagem do Cristo? Quanto que o Evangelho é importante para nós? Quanto que nós buscamos estudá-lo, vivenciá-lo? Então, se nós analisarmos no contexto geral, as pessoas em geral, nós perceberemos que existem cinco grupos distintos, que nós poderíamos dizer 5 arquétipos diferentes. O primeiro deles é aquele grupo de pessoas ou espíritos que laboram contra a mensagem do Cristo. São aqueles contrários, então. Pode alguém achar estranho, mas nós sabemos que há espíritos muito presos ao mal, que não querem progresso da humanidade, tentam atrapalhar a nossa vinda à casa espírita, espíritos que estão contra a divulgação da mensagem cristã. Então é o primeiro grupo. Um segundo grupo seria das pessoas indiferentes, pessoas que não dão importância para o Evangelho. E há pessoas, principalmente os materialistas, que para eles a matéria é tudo, eles não estão preocupados com parte espiritual, com o melhoramento moral, eles querem mais gozar a vida intensamente. Então existe esse grupo dos indiferentes. O terceiro grupo, aí já é um grupo de muitas pessoas, né? Já é um grupo bem formado, a gente poderia dizer, que é intitulado A Multidão. Nós vemos até nas narrativas do Evangelho, sempre nós vemos lá esse termo, né? E a multidão acompanhava Jesus. Então a multidão, nesse estudo, né, das relações para com a mensagem do Cristo, são aquelas pessoas que já começam a se interessar pelo Evangelho, já tem algum interesse de aprender as lições de Jesus, porém, essas pessoas não estão muito ainda decididas a um aprofundamento maior, a uma vivência de acordo com a mensagem. Essas pessoas querem apenas tirar algum proveito daquilo que o Evangelho pode oferecer. Então a pessoa busca uma casa religiosa, qualquer que seja ela, né? Então a pessoa vem ao centro, vai à igreja, ao templo, ela tem já algum interesse de aprender a mensagem, acha bonito falar do Evangelho, mas ela espera um alívio para as suas dores, um consolo, né? Um alívio para os seus problemas, para ter uma vida melhor. Mas quando o Evangelho começa a tocar em pontos como renúncia, sacrifício, aí a pessoa mantém uma certa distância, entenderam? Então a multidão são aqueles que têm algum interesse, mas estão ainda querendo apenas nos seus interesses, focar nos seus interesses, naquilo que lhes agrega alguma vantagem. Nós poderíamos lembrar, por exemplo, daquela época de Jesus, quantas pessoas que ele curou. As pessoas buscavam o Cristo avidamente para ter a cura, acreditavam muito nele, né? Mas quando eram curados, a maioria seguia seu rumo.
não procurava se inteirar mais das lições de Jesus, queriam apenas a cura do corpo. Então não criavam um laço maior para com os ensinos, né? Voltavam às mesmas condutas. O quarto grupo é o discípulo. Quem é o discípulo? É um desses da multidão que já começa um trabalho maior. Esse discípulo, ele já tem um interesse muito maior para com a lição do Cristo. Ele já se esforça para aprofundar o estudo do Evangelho e se esforça para viver de acordo com aquilo que aprende. É um início, mas já é uma pessoa focada, né? Uma pessoa que já tem esse interesse maior, começa a rever suas condutas, já é aquela pessoa que quer seguir por um caminho melhor. O Evangelho é muito importante para essa pessoa. Então o discípulo é aquele que já está muito focado, já despertou para essa vivência mais apurada, né? Mais nobre, mais edificante. E falar em despertar, eu me recordo de Paulo de Tarso, na carta aos Efésios, que ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Olha se não é essa a ideia. Então o discípulo é aquele que estava meio que dormindo junto com a multidão, apenas buscando os benefícios, mas ele despertou para uma vivência mais nobre, né? Com mais dedicação. E o quinto grupo seleto é o apóstolo. Quem que é o apóstolo? É o discípulo que avançou, porque o discípulo é aquele que já estava se esforçando. Então o apóstolo é aquele que se dedicou muito mais no aprendizado, na vivência. Então o apóstolo é aquele que já consegue aplicar em sua vida os ensinos de Jesus, já vive a mensagem do Cristo em sua vida. Então nós poderíamos pensar nos missionários, né? Um apóstolo é um missionário. Nós, por enquanto, pelo menos eu creio que a maioria não estamos ainda nesse nível de apóstolo, né? Nós estamos, creio que, entre multidão e discípulo, né? Resta analisarmos isso. Mas o apóstolo, então, são os missionários que Jesus tem enviado à terra para nos ensinar o caminho. Aqueles que vêm e exemplificam, né, a mensagem mais pura. Nós vemos essas pessoas, esses missionários, e nos recordamos de Jesus, porque são esses que já mostram na vida que tem, né, o exemplo do Evangelho. Isso nos remete a uma bem-aventurança, quando Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vejam que bonito, né? O pacificador quem é? É aquele que conquistou a paz em si mesmo, mas agora trabalha para que outros tenham paz. É um missionário. E esses espíritos, com tamanha evolução espiritual, já são honrosamente chamados de filhos de Deus. Merecem, né, o título de filho de Deus. Mas a nossa reflexão vai caminhar no sentido do quarto grupo, que é o discípulo, certo? Eu quero recordar inicialmente aqueles que foram nobres discípulos de Jesus, né, do cristianismo nascente. Os primeiros cristãos, nós conhecemos um pouquinho da história, homens, mulheres notáveis, com uma fé, né, absoluta, preferiam a morte do que negar Jesus. Então, quantos deles que foram sacrificados nos circos romanos, porque não negavam a fé em Jesus? Poderíamos lembrar dos discípulos também do Mestre, né? Quanto que realizaram aqueles homens, porque a princípio mostravam uma certa fragilidade. Pedro, por exemplo, né? Quanto que ele mostrava ainda de um discípulo incipiente, mas com o passar do tempo, se agregaram muitos deles naquela casa que ficaria conhecida como Casa do Caminho, e eles atendiam às necessidades de toda a ordem, as pessoas carentes, os enfermos,
Então realizaram uma obra notável, né? E muitos deles foram martirizados também. Recordaria também o inesquecível Paulo de Tarso, né? O apóstolo do Cristo. Paulo de Tarso, tão logo teve aquela bênção da visão de Jesus, ele transformou sua vida e a partir dali trabalhou incansavelmente por divulgar a mensagem do Evangelho. 30 longos anos, com condições difíceis, né? Nós sabemos que ele foi muitas vezes preso, açoitado, perseguido, né? Naufragou, caminhava milhares de quilômetros, então uma vida muito difícil. Mas eu gostaria de destacar uma figura, poderíamos lembrar de várias, gostaria de destacar uma figura marcante, que um exemplo que nos toca realmente, que foi Joana de Cusa. Joana de Cusa está narrado para nós no livro Boa Nova, que é um livro que eu recomendo muito, né? Esse livro Boa Nova, ele é como que um complemento do Evangelho. Então são 30 capítulos maravilhosos que vale a pena conhecer. No capítulo 15, Humberto de Campos nos fala sobre Joana de Cusa, que era uma mulher muito dedicada, né, uma mulher de nobre caráter. Ela era da alta sociedade de Cafarnaum. Era casada então com Cusa, né, por isso Joana de Cusa. O seu marido Cusa, ele era um alto funcionário de Herodes, eles viviam então numa condição privilegiada, mas ela conseguiu ter a bênção de receber os ensinos do Cristo. Ela se converteu à mensagem do Evangelho, e ela passou a se dedicar nessa vivência, nessa busca de renovação íntima, principalmente. Porém, Joana sofria porque o marido não havia aderido também junto dela. E ela então sentia, né, aflição, angústia por ver o marido tão diferente, tão distante daquilo que Jesus propunha. E certo dia, a Joana procurou Jesus para aliviar o coração, ela queria ter uma orientação. E ela então explica que ela seguia, né, com os ensinos dele, mas que seu marido não havia se convertido. E ela diz a Jesus que ela tinha interesse de deixar o marido para seguir com Cristo, né, no caminho de renovação. E Jesus então, com muito amor, ele diz a ela que não, que ela continuasse junto do marido, que não era por acaso que ela estava junto dele. Se ela estava enfrentando situações difíceis, Deus a julgava digna desse testemunho, que ela poderia segui-lo de lá, de sua casa. Olha que bonito, isso é uma lição para nós, porque às vezes a gente pensa que quando a gente fala seguir Jesus, a gente pensa em deixar tudo, né? Seguir por uma vida missionária. Não é necessariamente isso. Tem os missionários, cada um tem a sua parte, a sua tarefa, mas podemos seguir o Cristo de nossa casa, vivendo em nosso lar a mensagem do Mestre, nos esforçando para sermos alguém tolerante, paciente, compreensivo, que perdoa. Então nós estaremos seguindo na intimidade do lar, né? E quando Joana ouviu isso, ela sentiu um alívio em seu coração e voltou então para tocar sua vida, né, confiante. E ela buscava cada dia se melhorar, porque ela entendeu que ela poderia seguir Jesus de lá. Os anos se passaram, o seu marido desencarnou e Joana ficou numa situação difícil financeiramente. Eles tinham um filho e Joana precisou trabalhar para se sustentar, como também ao filho. E no ano, enxugando bem aqui a lição, né, só para dar uma ideia, no ano de 68, aquela região sofria intensas perseguições. Os cristãos eram muito perseguidos, presos, levados à morte. E nós vamos encontrar Joana já idosa,
amarrada no poste de martírio para ser queimada viva, ela e o filho. Quando o carrasco diz a eles: abjura, ou seja, nega o Cristo, e Joana contempla o céu sem nenhuma queixa, e o açoite vibra nas costas do filho, e ele grita: abjura, mãe, por mim que sou teu filho. Imaginem a cena. Joana, diz Humberto de Campos, que lágrimas abundantes rolavam por sua face, e ela sentia que, como que espadas dilacerando seu coração por ver esse pedido do filho. Mas ela se recordou de Maria, a mãe de Jesus, e ela então, possuída de uma força sobre-humana, ela diz: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Precisamos ser fiéis a Deus. E nessa hora, aquele algoz pergunta a ela: esse teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela diz: não, meu filho, ensinou-me a te amar também. E naquela hora, ela sentiu uma mão consoladora sobre ela, e ela ouviu uma voz que ela entendeu que era o próprio Cristo, dizendo a ela: tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. Ela desencarna e o Cristo a recebe. Que exemplo, Quantos exemplos de verdadeira fé. Mas hoje, amigos, nos nossos tempos, não se espera mais de nós que nós morramos por Jesus, que nós venhamos a dar a vida por Jesus. Não precisamos passar mais por esse sacrifício da morte. Hoje em dia se pede do discípulo viver por Jesus. O que se espera de nós é que nós façamos esforços de transformação, ajustando-nos cada vez mais ao Evangelho, dando exemplos do Cristo em nossa vida, sacrifício por amor, Porque pensemos, creio que todos nós, nos séculos passados, nas reencarnações passadas, nós já conhecemos o Evangelho. Todos nós, muito certamente, estivemos no seio das religiões oficiais. Com certeza, creio que nós fazemos parte da multidão, porque a multidão, como falamos, são aqueles que buscavam o Evangelho, mas com interesses, visando o benefício, sem muito compromisso, sem muita disposição em se modificar. Mas hoje, espera-se de nós que deixemos o grupo da multidão e possamos ser um discípulo. Então, que a gente pense na nossa condição atual. Será que nós já queremos ser um discípulo mais dedicado de Jesus? Sabemos das dificuldades, não é fácil. Sabemos que somos frágeis, Mas será que já estamos despertando para esse propósito? Será que nós ficamos acomodados no grupo da multidão? Ou já estamos iniciando um compromisso aí com o discipulado? Porque seguir com Jesus, nós sabemos, significa uma mudança profunda em nossa vida. Não dá para só falar eu sigo Jesus e continuar fazendo do mesmo jeito. Nós sabemos que precisa ter mudanças, propósito de melhoria moral, vencer tudo aquilo que até hoje a gente se acomodou. Não, eu não consigo perdoar e fica assim mesmo. Eu não tenho paciência mesmo. Eu me revolto diante das ofensas. Então, aquela pessoa que não faz esforço nenhum para viver essa mensagem nova em sua vida. Então, para analisarmos se nós temos começado esse trabalho de discípulo, penso que nós precisamos nos analisar sobre 3 perspectivas. Nós, com relação a Deus, como que é a nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo e nossa relação conosco. Nossa relação com Deus, o discípulo, é aquele que já compreende melhor sobre a criação, sobre as leis divinas. Então o discípulo, primeiro, ele estuda,
né, mais profundamente. Porque compreendendo a beleza das leis divinas, ele terá muito mais confiança no Pai. Entenderá que não há injustiça, não há acaso. Então, essa pessoa, esse discípulo, vai desenvolvendo essa fé, essa confiança maior, né? E passa a reconhecer que os problemas da vida, na verdade, são bênçãos, são oportunidades de aprendizado, de crescimento espiritual. Então o discípulo não reclama das dificuldades da vida, não pede para Deus retirar os problemas da sua vida, ao contrário, pede forças, né, para enfrentar tudo com coragem. E o discípulo então, com relação a Deus, penso eu, vai desenvolver uma profunda gratidão ao Pai. Quando nós começamos a compreender o potencial que temos, vocês já pararam para pensar profundamente nisso? Nós não conheceremos a morte, viveremos por todos sempre, avançando cada vez mais em busca da perfeição e em busca da felicidade real. Que maravilha que é isso! Então o discípulo entende isso e é profundamente grato a Deus por sentir-se filho desse Pai amoroso. A nossa relação com o próximo, né, o discípulo, na sua relação com o próximo, deixa de enxergar o próximo como inimigo e passa a enxergar como irmão. É o nosso problema, porque o discípulo, ele desenvolve um nível de compreensão maior, que ele não exige tanto do outro. Às vezes a pessoa ofende, agride, prejudica, ele tem um grau maior de entendimento, de que às vezes aquela pessoa está dando o máximo, aquela pessoa não aprendeu ainda coisa melhor, ou aquela pessoa é um enfermo da alma, ou está enfrentando problemas em sua vida. Então o discípulo olha para aquele que lhe prejudica, que lhe perturba, e não tem desejo de vingança, já consegue se esforçar para perdoar, ora por aqueles. Então já é um nível diferente de encarar o outro, né? O discípulo já se esforça para conviver melhor com as pessoas. A convivência é a chave também da evolução. Como que nós temos convivido? Qual o nível da nossa paciência, da nossa tolerância, da nossa compreensão? Porque a convivência vai mostrando o nível em que estamos. Será que a gente olha para o outro e já percebe a oportunidade de fazermos algo, sermos úteis em algum ponto, não cobrar tanto do outro? Então o discípulo, ele vai desenvolvendo um sentimento maior de amor, de compaixão, e procura ser útil, procura auxiliar os irmãos menores. E nossa relação para conosco, o discípulo então se reconhece um ser imortal, é lógico. O discípulo sabe que ele é um espírito reencarnado e entende por que está aqui. Aproveita as oportunidades para ter vida abundante, como disse Jesus. Fazer o seu melhor, ser útil, estudar, compreender mais as pessoas, ser amigo, ser fraterno. E esse discípulo então trabalha as questões que ainda carrega, né, de problemas, os apegos, as más paixões. Ele vai trabalhando isso. Ele não se acomoda dizendo eu não consigo. O discípulo está sempre em constante luta consigo mesmo. É o que o Kardec define o verdadeiro espírito, aquele que realiza uma primeira transformação moral, mas que se esforça a cada dia para vencer as más tendências. É o discípulo. E assim então, amigos, o mestre nos convida a todos para sermos um discípulo. E vejam que ele convida, porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Vejam que é convite, né? Aquele que quiser. Jesus não obriga ninguém, mas Ele convida a todos. Mas se nós quisermos aceitar o convite, percebemos aqui que tem condições. Então eu quero seguir com Jesus para uma vida renovada. Primeiro, negue-se a si mesmo. Poderíamos entender como não preocuparmos tanto apenas conosco. A gente tem às vezes um nível de egoísmo, né, de preocupação conosco exagerado. Então o discípulo que já compreende isso, ele vai deixando um pouco de lado o seu próprio interesse para enxergar o interesse dos outros à sua volta. É o tal do altruísmo, né? Ele deixa de pensar em si e olha à sua volta. Como posso ser útil? Tem pessoas em situação pior, mais difícil. Então o discípulo tem essa visão, ele consegue negar-se a si mesmo para ser útil, para fazer o bem. E além disso, tome a sua cruz. Jesus não isenta nenhum discípulo das tribulações da vida, porque tem pessoas que pensam que se buscarem seguir com Cristo, a vida vai ser fácil, Jesus vai resolver os problemas, e não é isso. Tome a sua cruz, quer dizer, continuará com os mesmos problemas. Então a proposta do Cristo é: não se revolte diante dos problemas, encare as suas dificuldades com bom ânimo, com esperança, com fé. Então esse tome a sua cruz é enfrentar os problemas da vida, carregar nossas dificuldades com bom ânimo, com esperança, e mesmo assim seguir o Cristo, nos esforçando a cada dia para termos mais do Cristo em nós, né? A cada dia um pouco mais de Jesus e um pouco menos de nós mesmos. E na lição 71 do livro Caminho, Verdade e Vida, só um trechinho, a lição se chama Para Testemunhar. E o Emmanuel, ele diz assim: o amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a terra, deve contar com dificuldade de toda sorte. Vejam bem, se nós então já estamos algo predispostos a uma mudança, né? Seguimos um pouco mais nessa vivência do Evangelho, não quer dizer que nós tenhamos que esperar o sofrimento, não é isso. O que o Emmanuel deixa claro é que o discípulo vai compreender que o mundo em que estamos é um mundo difícil, mundo de expiações e provas. Nem sempre as coisas são fáceis, surgem contratempos, problemas, dificuldades. Então, para seguir no caminho com Jesus, não vamos esperar sempre facilidades, porque tem pessoas que começam, por exemplo, um trabalho no bem, na casa espírita, onde quer que seja, começa animado, empolgado, mas bastam surgirem as primeiras dificuldades, os primeiros problemas, a pessoa afasta. Então não tinha entendido que não vai ser tudo fácil. Quem está disposto tem que ter a consciência que muitas vezes caminhará em situação difícil, caminhará entre pedras, né? Não é um caminho florido. Seguir com Jesus é um caminho áspero às vezes. E o Emmanuel diz ainda: se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera algo digno de testemunhar. Como que nós vamos saber se o Senhor já nos chamou? É algo íntimo, né? Se você já sente aquela vontade, se você já despertou para essa importância da mensagem de Jesus, de uma renovação da sua vida, de um esforço maior, você está sentindo um chamado dele já. E ele então já te considera digno do testemunho. E nesse sentido, para ilustrar, eu me recordo do livro Paulo Estevão, quando o Emmanuel conta que Paulo de Tarso estava junto de Silas, presos,
em uma das suas prisões, né, ele foi preso, ele e Silas, que eles divulgavam a mensagem, e eles levaram 39 chibatadas, que era o costume, né, que eles aplicavam 39 açoites, as costas sangrando, era noite, quase meia-noite na prisão, uma prisão horrível, lá fora uma tempestade, e eles entoavam um hino de profunda gratidão a Jesus, que os havia considerados dignos do testemunho. Olha a visão, gente. Eles agradeciam porque Jesus considerava que eles já estavam prontos para o trabalho, muitas vezes difícil. Então, isso tudo é lição para nós. Diante das dificuldades, dos problemas, busquemos forças no Mestre. Não desanimemos desse trabalho que começamos para seguirmos à frente. E tem uma passagem muito interessante no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 29, quando Jesus convida um jovem para segui-lo. E esse jovem diz a Jesus: permita, mestre, que primeiro eu vá enterrar meu pai. Creio que é conhecida de muitos, né, a passagem. E Jesus responde a ele, uma daquelas falas, né, enigmáticas. Jesus diz a ele: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Numa primeira leitura apressada, a gente poderia pensar que Jesus foi um tanto quanto insensível para com aquele jovem. Como assim não permite ele enterrar o pai? Já está convidando para o trabalho. Acontece que Jesus não perdia uma oportunidade de deixar lições que ecoariam por todo o sempre, por todos os séculos. Até hoje essas lições do Cristo estão nos orientando. Cada uma dessas lições, né, marcam em nós. Então o que Jesus estava dizendo a ele? Deixa os mortos cuidar de enterrar seus mortos. Aí nós precisamos entender o que são os mortos e os vivos, porque a doutrina, amigos, nos ensina que muitas pessoas na terra hoje, encarnados, estão mortos espiritualmente. É essa a ideia. Quem que está morto espiritualmente? Aquela pessoa que não despertou para uma realidade maior da vida. Aquela pessoa que vive a sua vidinha fisiológica apenas, materialista. Aquela pessoa que só tem as preocupações da matéria, não tem objetivos de vida, não busca nada além dos prazeres materiais, das necessidades materiais. Então essa pessoa está encarnada, mas está morta para a realidade espiritual. Então quando Jesus diz, deixa os mortos, quer dizer, deixa os cuidados da terra para esses que não despertaram. Você, dizendo ao jovem, que já despertou, vai aproveitar e fazer coisa melhor, divulgar o reino de Deus, né? Mas nós podemos ver essa passagem num outro sentido também. Tem muitos estudiosos que dizem isso. Nós podemos analisar que aquele jovem, o pai dele não tinha morrido ainda. Olha que interessante ver por essa outra perspectiva. Aquele jovem pedia da seguinte forma para Jesus: olha, mestre, deixa primeiro eu cuidar dos últimos anos de vida do meu pai, até enterrá-lo. Quando meu pai morrer, aí eu venho te sigo. Olha que é uma outra visão, né? E poderia ser interpretada dessa forma. E dessa forma é uma lição para nós também, porque essa perspectiva acontece muito conosco. Às vezes a gente diz, não, eu vou seguir por um caminho melhor, mas espera eu ter condições, espera quando a minha vida estiver melhor, espera quando eu me aposentar, né? Espera. A gente fica esperando uma condição favorável. Se não me engano, acho que o Chico disse certa vez que se ele esperasse a condição favorável, ele não teria começado. Então nós não podemos ficar esperando que tudo esteja favorável do jeito que a gente quer. Sigamos desde já, né? E um outro detalhe, lembrando de Joana, seguir com Cristo não é largar tudo,
podemos fazê-lo em nossa casa, uma postura de vida diferente, né? E eu me recordo uma outra passagem ainda do Evangelho, agora em Mateus capítulo 10, versículo 37, que dependendo da tradução, nós vamos ver assim: quem ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou a gente verá também: quem não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Uma fala um tanto quanto estranha de Jesus, né? Como assim? Dá uma ideia que é preciso romper os laços de família para segui-lo. Ele que sempre incentivou os bons relacionamentos familiares. E aí, amigos, a diferença da doutrina espírita interpretando essas questões. Vem Emmanuel, que é o nosso professor do Evangelho, explicar para nós como entender essa fala de Jesus. Então o Emmanuel, ele diz mais ou menos assim: se o nosso familiar não tem o nosso mesmo interesse, vamos supor que nós já despertamos para essa busca de sermos alguém melhor, esse trabalho de seguir com Jesus intimamente. Imaginemos que nós temos um familiar que não está nessa mesma busca, não tem esse propósito que nós já temos. Então o que Emmanuel diz? Renuncia à alegria de tê-lo com você nessa busca. Olha como muda a questão. Não é renunciar ao familiar, deixá-lo, é renunciar à alegria de tê-lo conosco nesse propósito de renovação. Respeita o seu familiar que ainda não tem esse interesse. Quanto que acontece, né? Às vezes a gente vem à casa espírita, o irmão, a esposa, o marido não vem, não está interessado, e às vezes a gente fica preocupado porque nós queremos que eles venham também. Então renuncia à alegria de tê-lo consigo nesse momento. Mas detalhe, continua os amando da mesma forma. Faça por eles tudo o que você pode. Não é desprezá-los porque eles não seguem com você. Continua amando, mas você que já despertou, não deixe de seguir. Não se desanime porque o outro não faz. Que nós sigamos, né? É totalmente diferente. E para a gente encerrar então, vou buscar mais uma vez o livro Boa Nova, essa pérola, capítulo 29, intitulado Os 500 da Galileia. Uma lição maravilhosa, muito longa, mas eu vou apenas trazer aqui bem resumidamente. Fica o convite para que depois vocês leiam ela completa. Humberto de Campos nos conta que algum tempo depois da morte de Jesus, porque nós sabemos pelo Evangelho que Jesus, depois da morte na cruz, ele apareceu várias vezes para os discípulos. Nós sabemos disso. Ele aparecia em a casa ali fechada, ele surgia lá, conversava com eles, caminhou com aqueles outros dois na estrada de Emaús. Então tem várias passagens que Jesus aparecia aqui e ali, né? Parece-me que ele ficou em torno ainda de 40 dias junto dos discípulos, ali daquelas pessoas. Mas os discípulos e muitos seguidores fiéis, o Humberto de Campos faz questão de destacar isso, não eram apenas os discípulos, tinham muitos seguidores fiéis, porque aqueles que já tinham despertado esse interesse para seguir uma vida nova. Então eles estavam sendo tomados de uma saudade imensa de Jesus. Imaginem, aqueles que conviveram de perto, todos os dias ali ouvindo, presenciando aquelas maravilhas. Quando o mestre deixa, se afasta, eles começaram a ficar saudosos. E tem até um detalhe que a gente vai entendendo, que Jesus não ficou tanto tempo com eles, porque ele precisava deixá-los para a experiência do trabalho. Porque senão eles ficariam muito dependentes de sempre ter Jesus por perto.
Então a saudade tomou conta e os discípulos começavam a retomar as suas vidas. Eles já não tinham mais assim aquela rotina de trabalho, era tanto seguindo Jesus, que eles precisavam voltar ao trabalho, à pesca, né? Aquilo que eles realizavam. Devagarzinho eles foram retomando o trabalho, o serviço. E diz Humberto de Campos que cada detalhe do serviço, cada rede que eles lançavam no mar, naquele lago, cada refeição que eles partiam o pão, eles se recordavam do Mestre. Não tinha como, porque Jesus participava desses momentos com eles. E ao final do dia, todos os dias depois do trabalho, eles se reuniam ao pé de um monte onde Jesus ensinava. Era um monte que Jesus sempre ensinava ali à multidão. E havia um comentário entre eles que Jesus voltaria àquele monte para se despedir deles definitivamente. Tinha esse comentário. Então eles aguardavam, será que ele vai aparecer, vem se despedir? E numa tarde, eles estavam lá reunidos ao final do dia, nesse monte. João fez a leitura de uma passagem lá de Levi, do Evangelho, e Humberto de Campos diz que eles estavam ali reunidos em algumas centenas de cristãos, orando, estudando o Evangelho, ansiosos por um dia Jesus pudesse aparecer. Foi quando Jesus apareceu no alto do monte, irradiando uma intensa luz. Imagine a cena. Eles se ajoelharam todos, emocionados, chorando, e Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E Humberto de Campos nos conta que um fato surpreendente: Jesus nada falou, mas todos eles ouviram na acústica da alma, como se Jesus falasse com eles. Olha que beleza isso. Não foram palavras ditas pela boca, eles ouviram a irradiação do pensamento de Jesus que falava na alma deles. E eles então ouviram lá no íntimo assim: amados, eis que retomo a vida em meu Pai, para regressar à luz de meu reino. Era a hora de Jesus voltar às suas esferas espirituais. Enviei meus discípulos como ovelhas em meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Porque Jesus aqui, entendamos, ele está se dirigindo àqueles 500 que estavam ali reunidos. Ele está dizendo a todos eles: olha, tomem por base os meus discípulos e sigam nesse caminho renovador, E ele diz ainda: depois deles, quer dizer, depois dos discípulos, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Que beleza, gente. Imagina aqueles 500 ouvindo isso de Jesus. Um convite para ser um discípulo verdadeiro, para que eles fossem multiplicadores daquela mensagem. Veja que bonito, ele diz aqui como fermento, porque o fermento faz crescer a massa, Então eles teriam um apoio nos discípulos, mas eles seriam os auxiliares. E Jesus os prepara. Séculos de luta nos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Porque Jesus estava preparando aqueles corações fiéis para as futuras reencarnações, gente. Não era só para aquele momento. Jesus preparava aqueles 500 para reencarnar por muitas e muitas vezes, divulgando e exemplificando a mensagem. Então ele diz aqui: lutas vos esperam. Nós vimos, na história aí da igreja, quantos problemas, quanto que o Evangelho ficou esquecido, deturpado.
Mas esses 500, da ideia, Humberto de Campos dá-nos a entender que eles mantiveram-se fiéis, né? E é interessante que também nós vamos vendo que essa caravana dos 500 foi crescendo com o passar do tempo, entenderam? A cada nova reencarnação, outros chegavam, outros se agregavam a essa caravana. E Jesus diz ainda: até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Porque Jesus, o trabalho maior é fazer a terra ser também aqui reino de Deus. Por que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino? Jesus nos ensina a rogar a Deus que aqui também seja reino de Deus. Mas Ele está dizendo: vai demorar, muito trabalho pela frente para que aqui seja reino de Deus. Então, Ele dizendo: muitas vezes não conhecereis o amor. Quantos missionários que vieram à terra e receberam ingratidão, perseguição, morte? Nós sabemos disso, né? E aí diz Humberto de Campos que uma sagrada emoção tomou conta daquelas almas. Foi então que eles observaram Jesus se elevar no espaço, de retorno às suas esferas sublimes. 5 centenas de pessoas tomadas de intraduzível júbilo choravam de contentamento, e naquela noite inesquecível foi confiado então aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização da humanidade. Imagine, amigos, esses 500 reencarnando não só no mesmo lugar, em vários lugares, em crenças diferentes, para realizar esse trabalho. Então eles formam a caravana sublime da verdade e da luz, caravana que vem crescendo com o tempo e que nunca se dissolverá. Imagine que beleza, começou com 12, depois eram 500, e hoje quantos serão? Ou a gente poderia dizer: e quantos seremos? Muita paz a todos.